Olá, amigos e amigas da Paz Mundial. Esse vídeo eu dedico a todos os membros e da Soca HK Internacional, assim como toda a sua liderança, né? E também a presidência da Brasil Soca HK Internacional e a Soca HK Internacional, né? Nos casos no Japão, ao presidente geral da Soca HK Internacional. Eu gostaria, então, de tecer alguns comentários sobre os meus estudos ligados a revistas e matérias do ano de 1981, né? Eu comprei essa revista como filiada à Soca HK Internacional, que sempre fui desde 8 anos de idade. E aqui essa revista, Terceira Civilização, foi comprada por mim. Aqui está, por mim não, né? Pela minha família. Aqui está o ano da revista. Não sei se está dando aí para vocês verem. 1981. É uma preleção comemorativa ao 50º aniversário da Soca Gakkai. E eu gostaria de ler e tecer alguns comentários sobre a preleção do sumo prelado Niken Shonin, da Nichiren Shoshu. Gostaria de mostrar para vocês aqui, ó. Niken Shonin, tá? Isso aqui que eu tô falando para vocês. Eles falavam na revista. Sim, porque a Soca Gakkai, quando ela nasceu, ela era uma organização educacional, como eu já tenho aqui um outro vídeo no meu canal que eu explico sobre os objetivos originários, né, dessa grandiosa organização que se tornou, principalmente depois que foi liderada pelo terceiro presidente, Dr. Daisaki Ikeda. E essa organização, ela era ligada inicialmente, né, à educação. Tsunade Saburo Makiguchi, Josei Toda, eles não tinham nenhum conhecimento sobre do que se tratava o Namyoho Renge-kyo, o que era o budismo, né, que é classificado como budismo, os ensinamentos de Nichiren Daishonin. Eles não sabiam nada sobre isso, muito pelo contrário. Tsunade Saburo Makiguchi, ele era um homem, um grande professor que tinha assim, um desejo muito grande de revolucionar a educação no Japão, tá? E por isso ele fundou a Soka Kyoku Gakkai, que logo depois se transformou em Soca Gakkai. Essa transformação se deu depois que ele conheceu a Nichiren Shoshu, organização que existia na época há 700 anos, desde Nichiren Daishonin, transmitida a herança vital da lei a Nikko Shonin e assim sucessivamente aos reverendíssimos soberanos da lei. E que no Gongyo, no Sutra da Soca Gakkai, eles eram chamados de sumos prelados. Eu me lembro porque quando eu era criancinha, né, eu recitava esse sutra e também na minha adolescência, então eu me lembro exatamente como que era antes, como que é agora e como começou a se modificar algumas coisas. Realmente houve grandes modificações. Mas então essa é uma série de estudos, tá? Não tem objetivo de monetização os meus vídeos, então vocês podem compartilhar, porque eu estou lendo aqui, ó, um discurso, não é criação da minha própria cabeça, a não ser os comentários que eu vou fazer sobre a discórdia que existe até hoje entre Soca Gakkai Internacional e a Nichiren Shoshu, e com objetivos específicos de, vamos dizer assim, paz mundial, né? Não podemos continuar caluniando as 3 grandes leis secretas que a própria Soca Gakkai Internacional, em suas revistas antigas, explicava claramente o que eram as 3 grandes leis secretas e também orientava a todos os seus membros de seguirem e respeitarem. O meu grande objetivo, assim como o objetivo
da Associação Sakyamuni Gautama Internacional é retornar não somente você, meu amigo, minha amiga, que é membro da Soka Gakkai, mas toda a organização em Taidoshin, com os reverendíssimos soberanos da lei e respeitando as 3 grandes leis secretas para toda a humanidade. Então, eu solicitei a presença dos senhores nessa reunião como dirigentes da Soka Gakkai, porque eu gostaria de falar-lhes, como sumo prelado, a respeito dos fundamentos da Nichiren Shoshu. Minha mensagem é dirigida a todos os membros da Soka Gakkai, que também são praticantes da Nichiren Shoshu. Esse é um ponto muito fundamental. Eu gostaria de falar para você, meu amigo da Paz Mundial, que faz o seu Gongô, faz o seu Daimoku, desde tempos antigos, antes da cisão em 1991, que você era membro também da Nichiren Shoshu. Você não era só membro da Soka Gakkai, né? Isso está declarado não somente pelo reverendíssimo soberano da lei, Nikken Shonin, como também pelo próprio Dr. Daisaku Ikeda, grande mestre, líder, que fez muitos shakubukus e propagou o Nam-myoho Renge Kyo para quase todas as nações na sua vida. Foi dedicada a isso, né? Então, aqui está que todos os membros da Soka Gakkai, que também são praticantes da Nichiren Shoshu, membros da Nichiren Shoshu, tá? É o primeiro parágrafo. Então, se tem alguém aí de antigamente, né, das épocas de antigamente, você também era membro da Nichiren Shoshu e não somente da Soka Gakkai. Antes de tudo, eu desejo parabenizar cordialmente a todos os senhores pelo 50º aniversário de fundação da Soka Gakkai. A organização dos senhores foi fundada por Tsune Saburo Makiguchi e teve firme desenvolvimento sob a sua adequada orientação, baseado tanto em sua inabalável fé como na prova real dos seus membros. Nos dias de segundo presidente Josei Toda, a Soka Gakkai esforçou-se ainda mais no shakubuku, objetivando o Konseirufu, que significa a paz mundial, e atingiu a meta de 750 mil famílias de membros praticantes nos dias do terceiro presidente, Daisaku Ikeda. Foi atingido o número de 7,5 milhões de praticantes, de famílias, o que é uma realização excepcional na história do Konseirufu. Essas são as palavras do reverendíssimo soberano da lei, Nikken Shonin. Esse continuando desenvolvimento do Konseirufu deu-se graças à distinta liderança dos sucessivos presidentes da Soka Gakkai. Essa grande realização em tão curto período do século XX é inédita na história das religiões e deve ter a mais elevada consideração. Juntamente com o desenvolvimento da Soka Gakkai, o clero da Nichiren Shoshu, protegido pelos crentes leigos, O que é leigo? Leigo é quem não detém o conhecimento originário, né, ou alguma ignorância sobre o tema. Obteve grande desenvolvimento em muitos aspectos, tais como construções no solo do templo principal, que no templo principal fica no Taisekiji, né? É onde está consagrado o Daigon Honzo, e templos locais construídos e doados pela Soka Gakkai, que eram juntas, ou seja, os mesmos membros da Soka Gakkai eram membros também da Nichiren Shoshu, então foram doações também dos membros da Nichiren Shoshu. Aprecio altamente e respeito profundamente tudo o que a Soka Gakkai fez para proteger a lei. Hoje, nesta ocasião do 50º aniversário, todos os membros devem estar cheios de júbilo e eu os cumprimento sinceramente. Eu acredito que este aniversário marca uma época na história da Soka Gakkai, que veio avançando em direção ao Konseirufu. Apesar do crescimento não se ter precedentes até hoje, é minha esperança que os senhores não considerem o presente estado do Konseirufu como resultado, mas encaram como uma causa,
um novo início de construção da paz e da felicidade para a humanidade. Assim, fazendo, espero que os senhores vejam um futuro cheio de infinitas possibilidades e, ao mesmo tempo, vejam realidade e aprofundem sua confiança no grande e místico mérito do Dai Gohonzon, que está consagrado até os dias de hoje no Taiseki-ji, templo principal. Apesar da Soka Gakkai ter se dedicado à realização do Konsei-rufu, conforme desejado pelo benevolente Nichiren Daishonin, o seu crescimento extremamente rápido causou, lamentavelmente, várias disputas com o clero. Ou seja, quem é o clero? São os reverendíssimos soberanos da lei, que há 700 anos nessa época transmitia de um a um a herança vital da lei deixada por Nichiren Daishonin, assim como ela era originalmente, sem modificações. Isso alguns chamam de ortodoxo. O que é isto? O que não se modifica, o que é sempre daquela forma. Então, o avanço extremamente rápido, né, da Soka Gakkai, segundo o reverendíssimo soberano da lei Niken Shonin, causou lamentáveis disputas. Quais foram essas disputas? Entretanto, o falecido sumo prelado Nitatsu Shonin, pôs um término a essa disputa, mencionando suas expectativas de que a Soka Gakkai reflita sobre seus próprios erros e se esforce para avançar no caminho correto. Ou seja, antes de Niken Shonin, né, o sumo prelado, o reverendíssimo soberano da lei, Nitatsu Shonin, ele fez várias considerações e notificações em relação aos erros, em relação à prática e aos ensinos de Nichiren Daishonin que estavam sendo cometidos pela liderança da Soka Gakkai devido ao seu crescimento muito rápido, né? E então, ele diz que isso foi na reunião geral da Soka Gakkai, realizada em 3 de maio de 1979. É desnecessário dizer que o sumo prelado da Nichiren Shoshu herda a lei de Nichiren Daishonin através de Nikko Shonin, como eu acabei de falar, Nichimoku Shonin e seus sucessores em termos de pessoa a pessoa, ou seja, temos que preservar os ensinamentos de Nichiren Daishonin por toda a eternidade. E assim era feito desde o falecimento de Nichiren Daishonin. Portanto, quando surgem problemas relacionados às doutrinas, à doutrina, o sumo prelado tem o direito, assim como a responsabilidade, né, de decidir e conduzir toda a seita, ou seja, todo o direcionamento no caminho correto. Quando vejo os problemas passados da Soka Gakkai, no tocante aos assuntos doutrinais, reconheço que houve algum desvio dos ensinos ortodoxos. Por que ensinos ortodoxos? Porque um ensino ele não se modifica, não é verdade? Ou seja, ele tem que ser ensinado por toda a eternidade. Então, se você começar a inventar um monte de coisa, por exemplo, inventa assim que o Nam-myoho Renge-kyo ele tem que ser recitado colocar mais uma letrinha ali no Nam-myoho Renge-kyo, porque está errado, porque fica mais fácil, porque fica mais fácil da pessoa falar, etc e tal. Então, isso são mudanças que não podem ocorrer. Por isso a palavra ortodoxo, que não tem nenhum sentido aqui depreciativo ou maligno, né? Muito pelo contrário, isso é algo muito positivo perante a eternidade da vida. Afinal, para que tanta pressa? Se todos nós iremos com certeza alcançar o estado de iluminação, não é verdade? Assim são as profecias de Nichiren Daishonin, assim como também do Buda Sakyamuni. Conforme estabelecido no artigo de 30 de junho de 1978 do Seiko Shimbun.
Reconheço que houve alguns desvios dos ensinos, conforme estabelecido no artigo de 30 de junho de 1978 do Seiko Shibun. Então, esses desvios eles foram reconhecidos e foram publicados no Seiko Shibun de 30 de junho de 1978. Entretanto, eu gostaria de reiterar que a Soka Gakkai não violou de forma alguma os ensinos da Nichiren Shoshu. Talvez tenha ido um pouco longe demais na interpretação da aplicação das doutrinas. Foi um pouco longe demais, é o que ele fala. Em sua busca entusiástica daquilo que ele conseguiu até hoje. Ou seja, houve desvios, começaram a ocorrerem desvios devido à busca entusiástica pela propagação, né? Ou daquilo que eles buscavam até hoje, o crescimento organizacional. A Soka Gakkai, no final de contas, fez uma realização sem precedentes. Ou seja, a Nichiren Shoshu sempre reconheceu a Soka Gakkai na sua importância e na sua integridade, desde que ela seguisse corretamente os ensinos conforme deixados por Nichiren Daishonin desde da sua transmissão a Nikko Shonin e da fundação da Nichiren Shoshu. Este é o motivo porque acredito que a Soka Gakkai não tenha tido a menor intenção de ignorar os ensinos de Nichiren Shoshu. O padrão para julgar o mal e o bom no budismo de Nichiren Daishonin consiste em avaliar se o indivíduo segue fervorosamente ou opõe-se caluniosamente. Opõe-se caluniosamente. Aonde chegamos? Essa é uma verdade triste de se ver. Opõe-se caluniosamente. Cheguei até a me perder na matéria. Opõe-se caluniosamente à suprema lei, o Nam-myoho Renge-kyo, para a qual o Buda se iluminou, e a entidade da lei que foi transmitida ao Bodhisattva Jugyo. Opor-se a ela é considerado como grande calúnia e grande mal. Referindo a Soka Gakkai, embora ela tenha se desviado ligeiramente, né, nessa época, ligeiramente, sempre continuou como organização leiga da Nichiren Shoshu e jamais abandonou a fé no Gohonzon, no Dai Gohonzon. Pelo contrário, corrigindo os seus erros, depois de que eles enviaram já vários documentos, notificações explicando o que estava acontecendo de errado, eles corrigiram os seus erros, a Soka Gakkai. Tentou corrigir os seus erros. E jurou dar ainda mais proteção a favor da Nichiren Shoshu. Jurou dar ainda mais proteção. Portanto, não há motivos para considerar seus erros passados como grande calúnia. Os bonzos e os crentes leigos que compartilham a fé no Gohonzon jamais devem atacar ou criticar a Soka Gakkai. Ou seja, o reverendíssimo soberano da lei, Nikken Shonin, ele defendia a Soka Gakkai de pessoas, né, e até mesmo outros líderes que criticavam a Soka Gakkai. Porque a Soka Gakkai sempre jurou proteger a Nichiren Shoshu. Esse era o maior juramento da Soka Gakkai desde da sua fundação por Tsune Saburo Makiguchi Josei Toda. Infelizmente, eu não vou nem falar agora o que está acontecendo nos dias de hoje, que os senhores já sabem, né? Se o fizeram, cometeram a séria calúnia agindo contra o preceito de Taidoshin, de Nichiren Daishonin, caluniando, consequentemente, o Dai Gohonzon.
O Gosho, os alicerces da fé, enviado à esposa de Apsubo, Nichiren Daishonin afirma: se a ofensa de um crente é leve, perdoe-o e leve-o a receber benefícios. Se for séria, advirta-o para reforçar a sua fé, para que possa expiar seu pecado. É meu desejo sincero que os membros da Soka Gakkai mantenham sólida fé e protejam a lei e que jamais repitam os mesmos erros. Aconteceu um negocinho aqui. Tudo bem, vamos continuar. Então aqui eu fiz um pequeno resuminho, né, do discurso dele, mas é bem grande, né? E eu não sei se vocês vão querer ficar comigo aqui até o final, mas quem realmente tiver interesse em ajudar a paz mundial a se concretizar infalivelmente, eu acho interessante que vocês assistam até o final. Ele, inclusive, falou sobre esses erros o seguinte: a Soka Gakkai não cometeu nenhum erro e nem os seus dirigentes. Vejam os bons os que criticaram e caluniaram a Soka Gakkai. Foram punidos. Jamais deverão dizer tal coisa, mesmo que fiquem inflamados ao falarem com aqueles que são contrários à Soka Gakkai. É um fato que a Soka Gakkai divergiu-se da doutrina e retornou-se a ela, conforme anunciado em 30 de junho e 7 de novembro de 1978. Então aqui, o reverendíssimo soberano da lei está pacificamente, né, elogiando a Soka Gakkai, condenando as pessoas que falaram mal da Soka Gakkai, quando a mesma começou a modificar os ensinamentos de Nichiren Daishonin, como, por exemplo, a inscrição do Gohonzon. Eu não vou falar agora sobre esse tema, mas depois nós podemos fazer um assunto, um vídeo sobre a inscrição do Gohonzon. E aí, a própria Soka Gakkai, ela se reiterou sobre o que ela fez, sobre o erro, ela voltou atrás no erro que ela estava começando a fazer sobre os desvios da inscrição do Gohonzon e publicou ainda em 30 de junho e 7 de novembro de 1978 nas edições do Sheiko Shibun. Então, isso aqui não é um segredo, é uma coisa que está publicado e que, se nós voltarmos a essas edições anteriores, como, por exemplo, seria uma sugestão, né, para que a gente pudesse começar a entender como que a gente vai ter a paz mundial, se a gente voltasse às publicações antigas de como que tudo isso começou, porque muita gente que está entrando hoje não entende o que está acontecendo, acha que a Nichiren Shoshu é uma seita herética. Um dia eu fui entrar aqui, meus amigos, minhas amigas, aliás, eu nem fiz só um comentário, não foi um comentário muito assim. Eu falei só sobre as 3 grandes leis secretas no grupo. Uma praticante da Soka Gakkai me mandou uma mensagem no Messenger falando que era para eu ficar bem longe dela. Que era para eu ficar, por favor, fiquem bem longe de nós. Então eu acho que deve estar ocorrendo uma falta de informação muito grande em relação a quem é a Soka Gakkai, quem é a Nichiren Shoshu, quem foi a Soka Gakkai e quem foi a Nichiren Shoshu quando juntas desenvolviam o trabalho da propagação irrestrita da lei e dos ensinamentos de Nichiren Daishonin. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Considerando esses eventos passados e pensando nas suas futuras atividades pelo Conselho, eu gostaria de explicar detalhadamente alguns pontos a serem considerados. Então, o reverendíssimo soberano da lei, ele começa a explicar, dentro da própria revista Terceira Civilização, alguns pontos a serem considerados sobre a doutrina e sobre as modificações que começaram a ocorrer do ensino de Nichiren Daishonin. Tá bom? Para não ficar muito longo, eu vou partir aqui para um ponto que eu achei muito interessante que eu gostaria de ler. A Soka Gakkai foi legalmente sancionada como organização religiosa em 1952. Desde então, ela ficou legalmente independente da Nichiren Shoshu.
A Soka Gakkai funciona hoje sob novos regulamentos estabelecidos em abril de 1979. Por que a Soka Gakkai tornou-se uma organização independente? Quando Makiguchi ainda era vivo. Por quê? Ele não tinha morrido. Makiguchi tinha um entendimento muito grande com os reverendíssimos soberanos da lei, e ao qual respeitava muito, né, assim como Josei Toda, e o seu corpo, as cinzas de Tsunesaburo Makiguchi, foram colocadas no Taisekiji, no templo principal da Nichiren Shoshu, tá? Uma informação, não sei se vocês sabem. Então, por que tornou-se uma organização independente? Josei Toda previu várias perseguições que poderiam ser causadas pelas decididas atividades de Shakubuku. Olha que interessante. Olha a visão. E aqui nesse ponto é o ponto-chave em que o próprio Tsunesaburo Makiguchi já sabia das perseguições que eles iriam sofrer. E Josei Toda também. E por isso ele fez uma organização independente. Por isso ele pediu essa autorização. Eu vou ler aqui para vocês. Porque eles já sabiam, devido à época, né, que não era uma democracia, como nós temos no Brasil, ele já sabia o que ia acontecer com ele. E ele estava disposto a fazer isso por respeito que ele tinha a Nichiren Shoshu, aos reverendíssimos soberanos da lei e a grande fé que ele tinha dentro dele do que ele seguia, sempre ligados às 3 grandes leis secretas, que uma delas é o Daigon Honzon, estabelecido sobre a tutela dos sucessivos sumos prelados até os dias de hoje, meus amigos e minhas amigas leigas da Soka Gakkai. Leigas, eu também sou leiga, né? Porque eu tenho que estudar para eu saber, para eu aprender. Não sou Nichiren Daishonin, nem me declarei Buda. Muito pelo contrário. Então, Josei Toda previu várias perseguições que poderiam ser causadas pelas decididas atividades de Shakubuku da Soka Gakkai. Ele expressou a sua resolução de que a Soka Gakkai deveria receber um ímpeto dessas perseguições, protegendo assim a Nichiren Shoshu e o clero. Gente, olha que grandiosidade. Eles fizeram a Soka Gakkai para proteger a Nichiren Shoshu contra as perseguições da época que eles já sabiam que iam ocorrer quando eles começassem a abrir a propagação do Nammyo Renge Kyo, da grande lei, do grande veículo que conduzirá todas as pessoas a atingirem um estado de sabedoria elevado de vida. Né? Então, isso é muito importante. Eles juraram proteger a Nichiren Shoshu, a Soka Gakkai. Jurou proteger a Nichiren Shoshu e os reverendíssimos soberanos da lei. E por isso eles fizeram uma organização independente, para não haver perseguições em cima da Nichiren Shoshu e quem sabe até um confisco, né? Porque o governo poderia de repente confiscar tudo e pegar também o Daigon Honzon, os ensinamentos e etc. Ninguém pode ir contra o soberano, vocês sabem disso. Se hoje você for contra o seu presidente da república aí, que não seja democracia, com certeza você vai ter grandes problemas, né? Até nos dias de hoje, imagina antigamente. Dessa forma, o seu pedido de criar uma organização independente, dessa forma o pedido de Tsunesaburo Makiguchi e de Josei Toda, feito a Nichiren Shoshu e aos reverendíssimos soberanos da lei, de criar uma organização independente, foi oficialmente aceito. Olha só, eles pediram permissão a Nichiren Shoshu e aos reverendíssimos soberanos da lei, ao sumo prelado, para criar a organização para protegê-los devido às perseguições da época. Eu espero que os senhores continuem a acalentar esse espírito para sempre. Este era o propósito, né, e o desejo do reverendíssimo soberano da lei, Nikken Shonin, que a Soka Gakkai ela acalentasse o espírito de proteger as 3 grandes leis secretas,
O Daigon Honso, o Alto Santuário